ou você vence o barulho digital, ou você não consegue crescer a sua empresa com vendas online. Sou Wallace Alves, bem-vindo à Arte de Vender Online. Nesse episódio eu quero falar com você sobre como você pode usar os seus posts, que estratégias técnicas você pode utilizar nos seus posts para poder chamar a atenção do seu cliente ideal e assim fazer mais vendas. Então, para a gente fazer isso, eu quero que você imagine uma coisa primeiro. Eu quero que você imagine o seu uso do seu Instagram. Vamos usar o Instagram como o nosso meio aqui de vendas, como nosso canal, nossa mídia social de escolha. Imagine o seu uso. Me responda, pense um pouco e responda para você mesmo, né? Se você quiser escrever aqui nos comentários, me mandar um e-mail só com a sua resposta, você pode fazer também. Mas pense, quantos anúncios você viu hoje? Agora, a segunda pergunta, com quantos desses anúncios você interagiu? Você consegue lembrar? Será que você viu 9, 10, 11, talvez 1000? Não sei quanto tempo você passa nas redes sociais, mas provavelmente você não se lembra deles. E essa mesma percepção é a que o seu cliente ideal também tem. Essa é a mesma experiência que o seu cliente ideal tem com o seu marketing, com as suas ações de vendas nas mídias sociais. Ele é impactado com muitas pessoas, com muitos anúncios, com muitas mensagens, e no final do dia ele dificilmente interagiu com alguns, e ele dificilmente se lembra dessas coisas que ele viu. Então, muitos empresários, muitos profissionais, quando a gente fala assim da estratégia, que eu falo assim da estratégia externa para vender, ou pelo menos para atrair as pessoas, muitos postam nas redes sociais. Eu vou usar o Instagram, como eu disse, como a mídia central, porque o Instagram ele é uma mídia muito poderosa. E muitos postam todo dia, com consistência, mas não veem resultados. As pessoas não clicam, as pessoas não mandam mensagem, nada acontece. E muitos deles, por causa disso, porque às vezes ele mesmo está fazendo ali o post, ele mesmo está escrevendo, gravando. No máximo tem uma pessoa ou uma equipe pequena que cuida disso, mas de qualquer maneira existe um investimento por trás ali, ou financeiro para manter uma equipe, ferramentas, coisas do tipo, ou mesmo o tempo dele, do empresário, do profissional liberal, que ele precisa fazer isso. E quando ele não tem esse resultado, ele acaba se sentindo frustrado, cansado, e acaba não tendo ali vontade de continuar com aquilo. Claro que existe dois aspectos aqui. Existe o aspecto da consistência. A consistência é importante. Você não é só postar uma vez que você vai ter resultado. Mas se a gente tirar um pouco dessa equação, você pode dizer assim: Wallace, mas eu posto todo dia. Então eu vou considerar que você tenha a consistência. Talvez o que esteja... a questão seja uma questão de chamar a atenção mesmo. Você está sendo ignorado. Você está postando, que é o que você tem que fazer, mas você não está sendo bem recebido, ou então você está sendo ignorado pelo seu cliente ideal. Mas a realidade é que isso não é muito a sua culpa diretamente, porque isso é parte do cenário que a gente vive hoje. Muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Muitas pessoas estão produzindo mais conteúdos para a internet. E isso tudo, não são só empresas, não é só a sua concorrência que está postando, mas tudo. Na internet a gente está com o que eu chamo de barulho digital. O barulho digital ele é basicamente isso. É a quantidade de informação que vai tirar o foco do seu cliente ideal de avançar com você, de prestar atenção na sua mensagem. E a gente está falando dos amigos dele nas redes sociais. Rede social ele vai querer conversar com os amigos, então você está disputando a atenção com os amigos dele também. Memes, vídeos engraçados, dancinhas, tudo isso são parte do barulho digital. Daquilo que as suas ações no Instagram também refletem na questão dos seus resultados. Você está competindo pela atenção das pessoas com essas coisas também. Então, qual o caminho que você deveria seguir? Qual o caminho ideal para vencer o barulho digital? O fato é que se você não vence o barulho digital, você não vai conseguir ter resultados consistentes para crescer a sua empresa. Não vai conseguir ter resultados eficazes e crescer a sua empresa com vendas online. E aí, querendo ou não, isso tende a ter outros resultados, outras consequências.
como custos aumentando, custo de marketing aumentando, custo por clique aumentando. Isso são algumas coisas um pouco mais técnicas, mas que fazem diferença na questão do seu investimento. Então, se o seu anúncio, por exemplo, ele não é clicado, você vai pagar mais caro pelo clique. Se ele não chama a atenção, você vai pagar mais caro. E isso reflete na matemática geral dos seus resultados, custo por venda, custo por aquisição, tudo isso. Mas esse não é o meu ponto. Eu não quero falar hoje sobre matemática de negócios ou de marketing, mas eu quero puxar a tua atenção para que você olhe as coisas que você tem feito, os seus posts, os seus anúncios, para que você consiga vencer o barulho digital. Então você deveria criar posts, vídeos, e-mails, tudo aquilo que faz parte ali do seu ecossistema de vendas online, e você deveria focar em quebrar esse barulho. E o elemento capaz de quebrar o barulho é a atenção. É conseguir a atenção do seu cliente ideal. É conseguir fazer ele prestar atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está postando, comunicando ali. Caso contrário, sem chance. Mas nesse episódio específico, eu quero compartilhar contigo 5 técnicas. 5 técnicas para captar a atenção das pessoas nas mídias sociais. 5 técnicas que vão te ajudar a sair do ignorado pro interessante isso aqui, da parte do seu cliente. Claro que isso não é todo o resultado. Como eu falei, existe um ecossistema. Quem quer vender online, quem quer crescer a sua venda online, precisa ter todo um ecossistema, um sistema de vendas online funcionando. O posts, os anúncios, são elementos, uma parte desses elementos, mas que são muito importantes, porque se você não consegue chamar a atenção do seu cliente ideal para ouvir você, então você já não vai conseguir fazer mais nada, não vai ter a atenção das pessoas. Então eu quero compartilhar aqui contigo essas 5 técnicas que você pode utilizar para chamar mais atenção nas mídias sociais. Então vamos lá, primeira técnica. Preste muita atenção. A primeira técnica é o que eu chamo de a técnica do contraste. A técnica do contraste, eu gosto de usar ela bastante, porque você compara a sua solução ou aquilo que você está vendendo, a sua solução, por assim dizer, com o que do concorrente está fazendo. Então, por exemplo, a técnica ou a frase que você pode utilizar para usar isso é: ou você resolve o problema, aí você pode adicionar o problema, ou você não vai conseguir fazer X. Foi exatamente o que eu usei na abertura desse episódio. A minha pergunta foi, ou a minha afirmação foi: ou você consegue, ou você resolve o barulho digital, ou você acaba com o barulho digital, ou você não vai conseguir crescer as suas vendas, crescer os seus resultados. Então, basicamente, aqui o que eu estou usando é o elemento do contraste. O contraste entre duas coisas. Se você não fizer algo, você não vai ter algo. Isso é um contraste entre dois elementos. O barulho digital é contrário aos seus resultados. E você pode utilizar isso na sua... Logo, por exemplo, eu gosto de fazer textos carrosséis, post em carrossel. E você poderia usar isso também no seu post, logo na abertura, a primeira frase. Eu poderia criar um post dizendo isso. Eu posso, na verdade, eu vou usar esse mesmo, o contraste, esse elemento de contraste para criar um dos posts para divulgar esse vídeo, para divulgar esse episódio. E eu vou escrever lá: ou você resolve o barulho digital, ou você não vai conseguir crescer seus resultados. E depois eu desenvolvo isso. Então você pode utilizar. Qual é o problema que você ajuda a resolver? Qual é o grande desafio que as pessoas no seu mercado, elas consomem, elas estão sendo desafiadas, elas estão sendo confrontadas e que está evitando elas de terem o resultado que elas desejam. Então qual é o resultado que elas desejam? Você pode colocar a sua frase, o seu problema, e construir a sua afirmação aqui. Então contraste é muito bacana. Você pode criar contraste, isso é uma frase, né? A gente poderia pensar em outras frases. Você poderia falar sobre, por exemplo, como postar todos os dias está acabando com seus resultados. Eu poderia criar algo assim. Aí chamar a atenção das pessoas, mas depois eu também estou criando um contraste. Como assim? Postar versus não postar? Então o que eu devo fazer? Isso chama a atenção das pessoas.
Então, a primeira técnica, a técnica do contraste, use isso para chamar a atenção das pessoas. A segunda técnica que você pode utilizar para chamar a atenção é o que eu chamo de mini drama, ou a dor do dia a dia. É você contar para as pessoas, dramatizar a dor que ela está sentindo, ou o desafio que ela está passando, que ela enfrenta no dia a dia. Isso aqui é muito legal, porque eu poderia ter começado esse episódio assim. Você posta todo dia e não acontece nada. Eu até usei esse elemento. Você até tem consistência, tem postado, tem criado conteúdo, tem uma linha editorial, tem feito isso, mas não tem resultado. Ninguém comenta, ninguém clica, ninguém chama para uma conversa, não tem resultado nenhum. Então você acaba se frustrando com isso. O que eu acabei de fazer? Eu dramatizei algo. Eu dramatizei uma situação. Essas técnicas elas podem ser usadas em forma escrita e em vídeo também, conversando. E o que eu fiz aqui? Eu narrei uma parte do dia do meu cliente ideal, que ele tem uma dor, ele tem um desafio. E eu ativei isso. Eu reforcei isso. Eu criei um mini drama. Então a técnica do mini drama ela é muito boa para você identificar ou contextualizar aquilo que você vai falar, como você vai ajudar a resolver aquele problema. Então, se as pessoas que se identificam com essa mensagem perceberem, entenderem isso, elas vão querer dar um próximo passo para prestar atenção. Então, a primeira coisa que a gente quer é que elas prestem atenção no que a gente está falando. Então, a técnica do mini drama ela te ajuda a seguir nessa direção, a abrir essa porta. Então vamos para a terceira técnica. Vamos falar da terceira técnica. A terceira técnica é a pergunta retórica. Então aqui é você fazer uma pergunta que as pessoas que a resposta óbvia é sim. Você não quer que elas digam não. Você sempre quer que elas digam sim. Então a pergunta retórica ela é uma pergunta que não precisa de resposta, porque a resposta ela é óbvia. Então poderia ser alguma coisa nesse sentido. Eu poderia começar esse vídeo dessa maneira, esse episódio dessa maneira. Quem gostaria de ter mais conversas no seu Instagram? Mais conversas de vendas no seu Instagram? Ou então, quem gostaria de ter posts mais persuasivos? Ou então, quem gostaria de gerar mais vendas com o seu post no Instagram? Tudo isso são perguntas óbvias. Para quem é empresário, para quem é meu público ali, que eu quero alcançar, a resposta é eu quero. É óbvia. Então, é uma pergunta retórica, é uma pergunta que a resposta é sim. Então, você poderia colocar a sua pergunta aí. Quem gostaria de perder mais peso em tantos dias? Ou então com mais saúde? Quem gostaria de alcançar o shape que deseja sem ter que parar de comer as comidas gostosas? Aqui tem um elemento de contraste, mas também tem um elemento de retórica. Faça uma pergunta no começo do seu texto, uma pergunta que as pessoas elas queiram responder com um sim. Então, quem gostaria de XYZ? Você quer tal coisa, um elemento desejado, você quer mais vendas? Também a resposta é sim. Então, você pode utilizar perguntas retóricas como uma forma de chamar a atenção das pessoas. Você gostaria de conseguir o resultado desejado, tá bom? Seria o framework para você trabalhar. Quarta técnica, vamos lá. Quarta técnica é a técnica dos adereços ou dos objetos. Significa você utilizar elementos que possam simbolizar ou exemplificar aquilo que você quer comunicar como mensagem. Por exemplo, eu tenho aqui um pendrive. Eu posso dizer assim, nesse pendrive, ou eu poderia começar assim, se você tivesse em mãos um pendrive como esse, com todas as copies que você precisa para os seus posts, você gostaria? Ou então, se você tivesse na mão um pendrive como esse, com todas as informações que você precisa sobre crescer a sua empresa e como executar isso, e você pudesse plugar na sua cabeça, seria interessante para você? Aqui eu usei um adereço, um objeto, para criar um cenário onde eu exemplificasse.
Eu gosto de usar, por exemplo, ideias de botões, um botão assim. Aperte esse botão para ter mais vendas. Então, o que eu vou explicar, eu usei a ideia de um botão que é algo mecânico simples de fazer, clicar e ter resultados. Então, usar esse botão, usar objetos ou adereços como um símbolo de metáfora também ajuda a chamar a atenção. E se você pudesse ter um outro exemplo? Se você pudesse apenas clicar nesse botão, ou então, se você pudesse ter um microfone, se alguém te desse um microfone como esse para as pessoas te ouvirem, o que você teria a falar? Então eu poderia usar, por exemplo, se eu vendo palestras ou ensino comunicação, poderia usar isso, alguma coisa nesse sentido. Então qual é o objeto que eu estou usando aqui? O microfone, o pendrive, o botão. Então isso aqui são elementos que você pode utilizar para chamar a atenção das pessoas. Tá bom? Use símbolos metafóricos para ilustrar aquilo que você tem a dizer antes de falar. A ideia é você usar o elemento para chamar a atenção. Tá bom? Vamos lá para quinta técnica. Quinta técnica para chamar a atenção, para captar a atenção do seu cliente ideal nas mídias sociais, no Instagram. Histórias. Histórias são muito boas para começar. E histórias... o ideal é que você sempre comece abrindo um loop, ou seja, comece sempre a história no que é interessante. Tem um clássico da propaganda de anúncios, eu não lembro qual a década que ele foi escrito, mas na época que os grandes copywriters escreviam em jornais e tudo mais. E tem aquele clássico que é do piano, o rapaz no piano, ele diz assim, no começo do anúncio. Eles riram quando eu me sentei ao piano, mas quando comecei a tocar, então ele cria um suspense no ar. Ele abriu um loop, ele criou um cenário de história e depois ele vai contar a história, o que aconteceu, que ele estava com os amigos, numa festa, e até que ele foi lá e aconteceu toda essa situação. E a ideia aqui é vender um curso à distância de aprender a tocar piano. E o que ele fez? Ele contou uma história, ele abriu um loop. Então, usar histórias é muito bom. Eu gosto de usar histórias nas minhas comunicações. É quando começar, por exemplo, assim, existe muitas pessoas, ou melhor, no dia que eu acessei o meu aplicativo do banco pelo meu celular, eu vi que todo o meu dinheiro tinha sido roubado. Então, você percebe? Eu criei um loop, porque você quer saber um pouco mais sobre essa história. Então, eu posso trabalhar esses elementos também, abrindo um loop. Que pode te ajudar a contar essa história. Então, deixa eu te mostrar aqui como eu fiz para gerar 1000 leads para um cliente num custo de 40 centavos em um dia. Então, eu abri interesse para contar uma história. A ideia aqui é que você comece com uma história que seja interessante. E o ideal é começar abrindo um loop para que as pessoas queiram continuar sabendo sobre a história. Então, repetindo, as 5 técnicas para captar a atenção, para chamar a atenção das pessoas nas redes sociais. Contraste, compare uma coisa com outra. Se você não resolver isso, você não vai conseguir aquilo. Mini drama, dramatize um desafio que a pessoa está passando. Crie esse cenário para que ela possa ver. Pergunta retórica, pergunte aquilo que a resposta vai ser sim. Crie uma pergunta baseada no resultado que as pessoas querem alcançar ou daquele problema que elas querem resolver. Quarto, adereços e objetos. Usem elementos para que você possa usar como metáfora, símbolos de metáfora para desenvolver a sua mensagem. E histórias, comece contando suas histórias, abrindo loops. Dessa forma, com certeza, você pode variar, usar várias vezes essas técnicas em posts diferentes e ir testando para ver o que funciona melhor para você. Mas tenho certeza que uma hora ou outra você vai conseguir acertar usando essas técnicas, vai ter mais resultado nos seus posts, aí destruindo o barulho digital ou silenciando o barulho digital, para que as pessoas prestem mais atenção no que você tem a falar, tá bom? Então, eu quero já aqui te apresentar 2 oportunidades. Primeira oportunidade, já que a gente falou aqui sobre técnicas de copy, sobre chamar a atenção, eu quero te convidar a conhecer o nosso curso online, nosso treinamento online chamado Super Copy 2.0. Eu me aprofundo muito mais
dou mais técnicas, dou mais orientações, estruturas, modelos, para que você possa criar aberturas, introduções que sejam atrativas, que as pessoas tenham interesse de ouvir, que ela engaje e também que te ajude a vender. Então esse treinamento Supercopy 2.0, eu vou deixar o link aqui da página embaixo, para que você possa ter acesso, comprar e garantir aí as suas técnicas refinar suas técnicas de copy da sua mensagem e melhorar aí as suas vendas, tá bom? São elementos que vão te ajudar a criar introduções que chamam a atenção e engajam. Segunda oferta, segunda oportunidade para você é para você conhecer a nossa mentoria Acelerador de Vendas Online. Se você quer a nossa ajuda para criar uma mensagem mais atrativa, mais persuasiva, que é uma ajuda com todo ali a sua estratégia de vendas online, mensagem, rotina, a gente quer te ajudar na mentoria Acelerador de Vendas Online. É uma mentoria de 3 meses que a gente vai te acompanhar de perto e vai te orientar para que você possa destravar os seus resultados e ter mais simplicidade, mais objetividade nas coisas que você faz, na sua estratégia de marketing, tá bom? Então, conheça o treinamento Supercopy e saiba mais também sobre a mentoria Acelerador de Vendas Online, para que a gente possa trabalhar mais de perto juntos, tá bom? Que te agradeço a tua atenção, compartilhe esse episódio com outras pessoas que você acredita que vai ajudar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.